Agora vamos falar da coisa ruim, né? Que olha, tá difícil, tá complicada a situação do São Paulo. E aí eu vou trazer um outro panorama, Pepe, porque acho que é importante a gente salientar, tá? Porque o São Paulo, nesse momento, é o 14º colocado, tem 5 partidas, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, 5 gols marcados e 10 sofridos. O São Paulo, Piperno, ele tem uma única vitória, que foi num jogo de muita chuva e numa partida muito ruim contra o São Bernardo. Ele tem um empate, que é bem verdade, ele não merecia a vitória contra o Corinthians, mas tem um empate com o Corinthians. Os outros jogos ele sofreu 3 gols nas partidas. Sofreu 3 gols contra o Mirassol, sofreu 3 gols contra a equipe da Portuguesa da 4ª divisão. Portuguesa, 4ª divisão, 3 gols. E sofreu 3 gols hoje do Palmeiras. Sofrer 3 gols do Palmeiras, perder de 3-1 Palmeiras, com todo respeito ao torcedor de São Paulo, que pode achar que não é normal, e não pode ser normal esse tipo de coisa, mas é a nova realidade. Talvez isso seja aceitável. Tomar 3 gols da Portuguesa, aí sim que é de forma inaceitável. Piperno, a sua análise desse São Paulo, uma partida tenebrosa de novo, e também, tudo bem, o Crespo tem culpa, é verdade, mas se for olhar o elenco do São Paulo, não sei de onde ele vai extrair um pouquinho mais esses times, o Piperno. O São Paulo vive a tempestade perfeita, né? Aliás, eu diria que no caso do São Paulo é o tsunami perfeito, né? Então, o São Paulo vai defenestrando aí uma direção cercada de suspeitas de atos tenebrosos e ilícitos. O São Paulo, no final do ano, né, mexeu o departamento médico, tem a coisa do Monjaro. São Paulo tem camarote, tem de tudo, né? Dinheiro, saque em espécie de milhões e milhões de reais, gente carregando dinheiro. Não falta acontecer mais nada no São Paulo. Em campo, São Paulo sem prestígio, sem moral, São Paulo que se apequenou. São Paulo não consegue nem fazer lobby na Federação Paulista, também na Confederação Brasileira. E por que eu estou falando isso? Porque o São Paulo, que vive essa fase terrível, para piorar, foi quem, depois de ter treinado 4 dias, estreou no Campeonato Paulista fora de casa, visitando o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. Então, era a crônica do desastre anunciado, né? O jogo em Mirassol. O São Paulo perdeu. Então, veja, o São Paulo fez 5 jogos nesse campeonato de tiro curtíssimo e traiçoeiro, sobretudo para os clubes grandes, porque todo mundo volta de férias, fora de forma. Os grandões têm mais clássicos do que os times, né, do 2º e 3º pelotão. Isso, obviamente, faz com que o caminho para eles seja muito mais complicado. E aí coincidiu, então, do São Paulo, nos 5 primeiros jogos, enfrentar 2 clássicos e um time que foi o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. Então tinha tudo para dar errado e deu. Mas aí, o ponto fora da curva que não poderia ter ocorrido foi a derrota para a Portuguesa. E veja, o São Paulo ganhou do São Bernardo, um time de Série B. Ok. Opa! Né? Daqui a pouquinho a gente vai com o Abel Ferreira. Tá. Pode continuar ainda. Então, deu tudo errado. E aí, o que acontece? São Paulo vem para esse clássico contra um time melhor. E o técnico do São Paulo, veja, o Crespo não tinha nada revolucionário para fazer hoje. Isso realmente é verdade. Não adianta a gente dizer que o Crespo afundou o São Paulo. Não se trata disso. A crítica é que o Crespo demorou para pelo menos tentar alguma coisa no jogo. Não é possível que o São Paulo demore 3/4 do jogo perdendo por 3-1 para começar a mexer. O erro está aí. Já a gente vai com o Abel Ferreira, mas antes eu só seguir um pouquinho mais São Paulo aqui contigo, Pepe, porque eu queria trazer um outro ponto, né, que eu até perguntei, até falei sobre até onde o Crespo consegue extrair desse time, né, porque é um elenco tanto quanto frágil, né, e hoje já não teve o Lucas Moura. Assim, o São Paulo no banco de reservas, ele tinha hoje Carlos Coronel, Sabino, Nicolas, Ferrarese, Dória, Rafael Tolói, Pablo Maia, Negrutti, Pedro Ferreira, além dos 3 que entraram, Wendel, Jonathan Calleri e Ferreirinha.
tudo bem, sair perdendo pro Palmeiras, aí você, né, você tenta buscar o empate, tenta buscar a virada, mas com essas opções no banco de reservas, Pipero, fica muito difícil de competir. Não tinha milagre, ninguém pode imaginar que o Crespo tivesse algo revolucionário a fazer. Agora, não dá para demorar tanto, já que a casa está caindo, para tentar pelo menos o Caleri, né? O centroavante de São Paulo estava em campo, é o Tapia. O menino Lucas foi o melhor de São Paulo no primeiro tempo, mas no segundo foi enquadrado pela marcação do Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras aprendeu a jogar contra o garoto. Então, o Ferreirinha poderia mudar um pouco. E, aliás, para ser justo com eles, o São Paulo melhorou na parte final do jogo, né? O São Paulo, inclusive, ameaçou, exigiu lá uma grande defesa do goleiro e tal. Então, eu acho que ele demorou. E o São Paulo tinha 2 laterais esquerdos do banco. Então, até para dar um fôlego novo e tal, troca. Tinha lá o Wendel que entrou quer dizer, para que trocar aí depois aos 84, 5 minutos de jogo? Por que esperar tanto? Então o Crespo, mais uma vez, ele mostrou que na beira do gramado ele não é um técnico de soluções rápidas. Não é um técnico de soluções rápidas. Eu quero uma resposta rápida sua. Crespo tem que ficar no São Paulo? Não. Não? Por que, Pipero? Porque eu acho que ele tem muito pouco a oferecer ao São Paulo. Repito, ninguém vai fazer um trabalho milagroso com esse elenco. E veja, o São Paulo é um clube que está à beira da implosão. São Paulo acabou de se livrar de uma direção acusada, né, de atos ilícitos e tal. Está tudo errado no São Paulo, não tem dinheiro, não tem nada. Mas eu acho que o Crespo é um treinador, por exemplo, muito pior que o Zubeldia. Pior que o Zubeldia. É uma boa questão. Uma boa questão e talvez, eu acho que o torcedor de São Paulo se arrepende, inclusive, de ter pedido fora o Zubeldia, se arrepende de pedir a cabeça dele tão cedo. A gente viu um trabalho do Zubeldia, em pouco tempo o pessoal já começou a pedir a saída dele e, enfim, a gente espera que as coisas melhorem, mas com o Crespo realmente, Pipeno, fica um tanto quanto difícil de imaginar que vai sair alguma coisa diferente do técnico.